Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom dia para todos, né? Bom dia aí para todos, meus queridos. Bom, meus queridos, como vocês podem ver, né? Eu estou aqui já aumentando o nível de prevenção, né? Contra o vírus, né? Não é algo simples ainda, né? Por aqui. E todo cuidado então é bom, né? Bom, gente, finalmente, né, vamos começar aí o segundo bimestre, começar o assunto novo, começar livro novo, começar tudo novo. Inclusive, eu tenho um monte de proposta para você, né, que a gente vai discutir melhor lá no Zoom. Mas eu quero é, que vocês abram então na página 178, vamos lá, onde nós vamos tratar da Mesopotâmia, tá bom? Presta bem atenção. Quando pausa o vídeo para você escrever direitinho, né, uma informação e acompanha aqui, tá? A palavra Mesopotâmia não é da região Mesopotâmia, ou seja, não é quem habitava ali na Mesopotâmia que falou, a gente está na Mesopotâmia. Não, eu estou falando, tá, de uma palavra que foi inventada por um grego que visitou a Mesopotâmia. Então, lá naquela região aonde fica, né, a parte da Ásia Menor, ou seja, o início do Oriente, até o Egito, no norte da África, aquela região todinha, certo? Foi chamada por um grego que visitou aquele lugar, chegando ali no meio de dois rios, que é o Tigre e o Eufrates, né? O lugar de Mesopotâmia. Por quê? Porque a palavra meso significa meio. Eu estou no meio de quê? Eu olho para um lado, olho para o outro, eu tenho rios, né? Então eu estou no meio de rios, eu estou no meso, né? Potamos por causa de rio, né? Da época em grego, né? E não por acaso, naquela região era muito comum a presença dos hipopótamos. Então, o animal que habita naquele rio, né, depois vai ser chamado de hipopótamo, porque justamente habita no potamos, ou seja, né, no rio. Então, hipopótamo, meio de rios mesopotamos. Então, eu estou no meio de dois rios. Mesopotâmia significa região entre rios, tá bom? Isso significa Mesopotâmia. Essa palavra corresponde então a toda a região do crescente fértil. Eu quero que você escreva isso, que isso é questão de tudo. Teste, prova, exercício, tudo, tá? Crescente fértil, justamente porque a região que vai do norte do Egito até a região lá da Mesopotâmia, se a gente for parar para pensar, forma uma lua crescente. Se você quiser ver uma imagem melhor, você vai lá no Google e coloca, né, crescente fértil. Você vai observar vários desenhos onde aparece esse formato dessa lua. O desenho, a região, né, é marcada pelo formato de uma lua crescente. Por isso o nome da região é crescente e é fértil porque justamente ela é bastante fértil. E fértil, claro, você já deve ter notado por quê? Por causa dos dois rios daquela região, o Tigre e o Eufrates. Eu estou no meio desses dois rios, tudo bem? Bom, continuando então aqui o primeiro bloco, nós estamos falando aqui da Mesopotâmia, né? Que foi habitada por uma, duas, três, quatro civilizações diferentes. Então, para você perceber que eu estou falando de uma região grande, logo não é habitado por um único povo, tá bom? Temos os sumérios, os acádios, os caldeus e os assírios, que talvez vão ser mais conhecidos como babilônicos, tá bom? Bom, todo mundo sabe, você já deve ter percebido desde o tempo da pré-história, que quando tem uma região rica em alguma coisa, seja em rio, seja em terra, seja, né, assim, fruto, animal, clima, qualquer coisa assim, vários grupinhos humanos começam a se formar e eles vão para aquele mesmo lugar. Mas geralmente eles não partilham, né? Não dá para dizer qual região é melhor que a outra. Então, acontecem várias guerras por ocasião dessas epidemia, por ocasião dessas fertilidades, tá bom? Então, nós temos aqui o caso dos sumérios, tá? Que, inclusive, chegaram a fundar cidades bem grandes, como Ur, Uruk e Lagash. Eu quero que você anote também
o nome dessas cidades-estados. Essas cidades vão ser muito grandes, por isso vão ser chamadas já de cidades-estados, né? Também vão ser os principais por começar o sistema de transporte naquela região e inventar a escrita, chamada escrita cuneiforme. Anota isso aí também. Escrita cuneiforme, tá bom? Bom, professor, o que é a escrita cuneiforme? Justamente é um tipo de escrita feito numa argila com estilete em forma de uma cunha, né? Então, por isso cuneiforme, a forma de uma cunha, né? Você pode também ver aí, eu vou mandar para você aqui no Class, uma imagem da escrita cuneiforme, tá? Depois vem os babilônicos, né? Os babilônicos, como você já deve ter ouvido falar, né? Porque aparece muito na Bíblia, né? Esse termo, babilônicos, Babilônia, né? A Globo até fez uma novela chamada Babilônia, lembram? Né? Então, justamente, eram povos vindos da Arábia, né? E se instalaram ali também na Mesopotâmia. Lá na Mesopotâmia, né, habitaram uma região onde fundaram essa cidade, Babilônia. No início, ela era uma cidade, depois ela se transformou num império. E ela vai viver dois períodos, o primeiro e o segundo império babilônico. O primeiro império babilônico foi estabelecido por um rei muito importante, e eu quero que você anote isso aí também, chamado Hammurabi, tá? Hammurabi era um rei que foi conhecido por inaugurar o direito e a concepção teocêntrica de religião. Presta atenção. O rei Hammurabi, ele inaugurou o direito. Você sabe o que é o direito? É aquela disciplina que a gente estuda sobre as leis. Formam as leis, formam os advogados, formam os políticos. É o direito, né? O direito nasceu aonde? Aqui na Mesopotâmia, lá na Babilônia, com a pessoa do rei Hammurabi. Ele criou um código chamado Código de Hammurabi. Então foi a primeira constituição, digamos assim, né? O conjunto de leis de uma sociedade daquela região, né? Direitinho escrita. Então, ali, né? Ele vai colocar regras da vida da sociedade. Tudo que você possa imaginar sobre comércio, sobre bens, sobre traições, sobre amantes, sobre tudo mesmo, ele vai colocar na lei, né? Como é que a gente vai se comportar diante das situações. Bom, o que é bom desse código é que esse código ele é muito vingativo. Ele é conhecido por fazer muita vingança entre as pessoas, porque justamente a pena para um tal crime tinha que ser igual ao parecido, né, próximo, né, daquele crime. Então tinha que compensar. Então era aquela coisa de pagar o mal com o mal, né? É a frase do olho por olho, dente por dente, né, que aparece também na Bíblia, né, essa frase. Ouro por ouro, dente por dente, né? Então, é justamente o rei Hammurabi que vai começar isso. Tem aqui um exemplo, né, nesse textinho verde aqui para vocês, né? Se alguém vazou um olho de um olho livre, se alguém vazou um olho de um homem livre, ser-lhe-á vazado o olho. Então vai tendo uma briga. Você feriu a pessoa tem o direito de te ferir também, entendeu? Então essa é a lei lá naquele lugar. Segundo o Império Babilônico aconteceu o segundo Império Babilônico aconteceu já com o advento dos caldeus, né? Os caldeus, eles eram um povo que conquistou aquela região do primeiro Império da Babilônia, né? E os caldeus também destruíram a cidade de Nínive, que ficava perto daquele lugar também. Nínive, você já deve saber, é uma cidade também que aparece na Bíblia, através do profeta Jonas. Jonas foi a Nínive pedir a ordem de Deus para que Nínive mudasse de vida, né? Então, justamente, esses caldeus que chegam nessas cidades históricas e eles inauguram o segundo império da Babilônia com um novo rei, que é o Nabucodonosor, que também aparece na Bíblia. Nome muito complicado, né? Nabucodonosor. 7 sílabas, não é isso? Bom,
Ele ficou conhecido por fazer o cativeiro da Babilônia. Anota isso aí. Esse rei ficou conhecido por fazer o cativeiro da Babilônia, tá bom? O que foi isso? Nada mais foi que o período bem grande de escravidão do povo hebreu. Lembra dos hebreus lá? O povo de Deus, o povo da Bíblia, o povo judeu antigo, né? Então esse povo vai ser escravo, né? Justamente dos babilônicos por muito tempo, até o império acabar no ano de 539, né? Quando os persas conquistam aquela parte da Mesopotâmia, tá bom? Bom, só para terminar, você pode ver aqui a questão da urbanização das cidades, era muito grande, o livro vai narrar aqui, eu não vou ler tudo, tá? Mas você leia e eu quero que você observe aqui rapidinho, né? Essa foto do zigurate da cidade de Ur. O zigurate era um palácio onde habitava justamente todo o rei, os seus funcionários, a sua família, os bens mais preciosos de uma cidade-estado, a política era feita, o tribunal era aplicado, então tudo era aqui nesse templo, o zigurate, tá bom? Aqui nesse texto verde, achei bem legal, que é um relato de uma arqueóloga chamada Margaret Van Hess. Essa arqueóloga concluiu que a cidade de Uruk, que hoje tem mais de 5.000 anos, foi uma cidade muito populosa. Ela descobriu isso por causa da extensa rede de canais de irrigação que tinha naquela cidade, além de mais de 5,5 km², né? Vários relatos também sobre a quantidade dessas pessoas, o tamanho de casas e de templos que eram construídos, né? E principalmente por causa da referência que Uruk foi para as outras cidades. Então, sempre havia comunicação, havia comércio, principalmente, a agricultura, o artesanato, tudo era muito trocado ou comercializado entre Uruk, Lagash e outras cidades da Mesopotâmia. De repente, a Babilônia também entra nesse pacote. Então, o que dá para concluir disso tudo, meus queridos, é que justamente a gente tem uma sociedade desenvolvida, né? Eram pessoinhas pequenininhas, grupos pequenos, mas que depois foram se juntando, depois foram se degladiando, claro, né? Afinal, aqui ninguém se ama, e depois vão constituindo aí as leis, que foi o caso do primeiro Império Babilônico, as cidades, que foi o Uruk e Lagash dos Sumérios, os caldeus, que ocuparam a região dos assírios e ocuparam também a Babilônia, fazendo o segundo império da Babilônia. Resumindo, a Mesopotâmia é um lugar muito disputado por causa das suas riquezas. Não é à toa que é um crescente fértil. Ela está dentro da lua crescente, numa das regiões mais férteis daquele lugar, daquele lado do planeta. Você está entendendo? Então, é algo bem avançado, importante, para a gente considerar, além da Grécia, que já estava começando, e do Egito, que também já existia. Então, é legal perceber que, desse lado de cá, tinha sociedades boas, grandes, organizadas, com cidades maravilhosas, com leis, com costumes, que o que tem a ver comigo? O que tem a ver com o mundo? Justamente foram eles que começaram, né, ali as construções das cidades que hoje mais são visitadas na época, não, são mais visitadas hoje, também trazem aí uma herança do povo hebreu que passou por aquele lugar. Então, o cristianismo está ligado às origens. Então, o povo hebreu aqui na Mesopotâmia é uma fase da história importante, ainda mais pelo cativeiro da Babilônia, que foi onde eles ficaram presos por mais de 10 anos, certo? Até sair daquele lugar, né? Por causa da invasão dos persas. Nós temos então ver que o mundo se forma a partir daquele lugar. Você está entendendo? E aí, para comentar do módulo 31 da página 185, nós temos aqui, né, como era composta a sociedade da Mesopotâmia.
a camada dominante, que eram os sacerdotes, os nobres, os oficiais do exército, né? A camada média e baixa, que também eram livres, que eram funcionários públicos, artesãos, comerciantes, trabalhadores, e os escravos e os estrangeiros que não valiam quase nada aos olhos do Mesopotâmia, né? No caso do rei Hammurabi, isso vale muito, porque para ele os outros eram realmente inferiores diante dele, do povo dele, né? E ele achava que os deuses andavam do lado dele. Por isso, o Código de Hammurabi, que ele vai escrever também, vai ser um código com base na teoria da justiça dos deuses. Por isso eu tenho que aplicar o mal com o mal naquela sociedade, entende? Esse era o cotidiano, né? Como está aqui também nessa página. As mulheres também faziam várias tarefas, o que trazia várias rendas extras para as famílias. A astronomia era uma prática científica daquela época. Apesar de hoje a gente não considerar assim muito uma ciência, né? Assim, por causa da astrologia que eles praticavam. Mas a astronomia, ela sempre foi algo que deu curiosidade no ser humano, né? O ser humano tem sempre aquela curiosidade de olhar para os astros, olhar para o céu. Acho que quando você era criança, você deve lembrar, né? Ou então você é criança, você deve já ter a sensação de que você um dia olhou para o céu e pensou, nossa, que bonito, como coisa maravilhosa, o que tá fazendo? O que significa aquilo, né? Aquilo tem a ver comigo e eu vou compreendendo aos poucos que tem. Então, a astronomia, justamente ela, na sociedade mesopotâmica, ajuda a formar o calendário, ajuda a formar a noção de tempo, tá? Como tá aqui na página 187, uma foto de um calendário da época. E eles também pegavam isso e colocavam dentro do seu credo religioso. Então está aqui na página 186, né, dizendo que os mesopotâmicos eram muito politeístas e eles acreditavam na magia e na adivinhação e na astrologia. Os astros mudam a minha vida, entende? Tem uma influência espiritual, né, dentro de mim. Ok, gente? Então é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Vamos com tudo. Eu vou apresentar as ideias para vocês. Vai ser bom, se Deus quiser. Se vai ser melhor essa quarentena, vai ser melhor nossas aulas, vai ser melhor nossa vida. E vamos lá com todo o ânimo e previna-se, como eu tento fazer, tá? Beijo, abraço, tchau.